Os americanos se preparam para as eleições presidenciais que vão ocorrer nos Estados Unidos em novembro de 2024. A gente vai agora conhecer quem são os pré-candidatos, os favoritos e os possíveis impactos dessa disputa para o agro mundial. Para essa conversa, a gente vai receber o diretor para as Américas da Eurasia Group, Christopher Garman. Christopher, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma. Primeira questão é quais são os principais nomes para essa corrida presidencial dos Estados Unidos em 2024, que já é assunto para a gente. Bom, acho que os dois principais nomes, vamos ter um repeteco entre o presidente Joe Biden, de um lado, do campo democrata, e tudo indica o ex-presidente Donald Trump. O presidente Joe Biden está dando todos os sinais que ele quer concorrer à reeleição. Quando o presidente incumbente decide isso, é muito difícil qualquer concorrente dentro do seu partido poder ser bem sucedido nas primárias. Até escuto relatos na Casa Branca que ele deve começar a campanha a partir de setembro desse ano. Então, de uma forma muito inédita, o ciclo eleitoral está começando mais cedo nos Estados Unidos. E do campo republicano, nós temos o ex-presidente Donald Trump em uma posição muito vantajosa. Ele lidera as pesquisas, a despeito das dificuldades jurídicas que ele enfrenta. Ele tem um concorrente do governador da Flórida, Ron DeSantis, que também despontava nas pesquisas, mas só foi o ex-presidente começar a zoar do Ron DeSantis que ele começou a cair nas pesquisas, e quando ele foi indiciado, a vantagem do ex-presidente cresceu ainda mais sobre Ron DeSantis, a despeito do fato que o DeSantis tem o apoio do establishment republicano e muito financiamento. Então, parece que vamos ter uma repetição do ex-presidente Donald Trump contra o Joe Biden nas eleições presidenciais no ano que vem. Você citou o DeSantis, mas não citou o Kennedy Jr., que também ali nos democratas parece que está ganhando algum tipo de espaço. Está ou não? Vai ser Biden mesmo? Eu acho muito difícil, eu até diria assim, é quase inédito um presidente que concorre à reeleição não ganhar as primárias. Existe um mal-estar nas lideranças dos democratas sobre a idade do presidente Joe Biden. Ele entra nessa disputa, vai ter 81 anos de idade, existe uma preocupação nas lideranças democratas que talvez ele possa não ter fôlego, mas é muito mais difícil você eleger um sucessor do que ter um presidente concorrendo à reeleição. A gente tem dados disso, de um banco de dados de quase 400 eleições mundo afora. Então, a despeito desse movimento no Partido Democrata, altamente provável que o Joe Biden acaba ganhando as primárias. Muito bem, vamos para a próxima então. Você falou que há um favoritismo do Trump. Qual o cenário mais provável nesse momento? É uma vitória de Trump sobre Biden? Não, nós temos duas candidaturas, cada um com fragilidades. O presidente Joe Biden, acho que a idade dele é uma certa fragilidade. Ele está com uma taxa de aprovação de 42 pontos percentuais, o que geralmente significa que o presidente é ligeiramente favorito para ganhar a eleição. A gente olha a foto de hoje, se a eleição fosse hoje, provavelmente o Biden seria um ligeiro favorito. Mas a grande dúvida é como é que vai estar a economia americana no ano que vem. Porque o Banco Central americano está no processo de tentar domar a inflação. Vamos ter possivelmente e provavelmente mais aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve, o que significa que pode haver uma recessão branda no primeiro semestre do ano que vem, dado a dosagem da política monetária. Se isso ocorrer, o timing é horroroso para os democratas, porque a sensação de bem-estar econômica pode estar diminuindo na véspera de uma eleição presidencial. Então, muito vai depender sobre se ou não a economia americana vai entrar numa recessão no ano que vem. Muito bem. Você falava sobre Trump. A gente, inclusive, tem imagens da última semana do ex-presidente americano, Donald Trump, com agricultores em Iowa. Iowa, que é um importante estado agrícola dos Estados Unidos. E durante um comício com esses agricultores, o Trump criticou o governador da Flórida, DeSantis, que também é pré-candidato à disputa. No evento com um agronegócio local lá dos Estados Unidos, o ex-presidente disse que DeSantis despreza totalmente o etanol de Iowa e o etanol em geral. E ele ainda Trump se autodefiniu como o presidente mais pró-agricultor que já existiu. De fato, Trump foi o presidente mais pró-agricultor que já existiu nos Estados Unidos, na sua avaliação? Ele conta com o apoio do setor agro nos Estados Unidos para 2024? Não, ele tem uma base de apoio forte nos estados agricultores, sim. Se a gente pega o perfil
da base eleitoral dele. Dizer que ele é o presidente que mais fez para o agro, a gente sempre tem que olhar com uma certa cautela essas frases do Trump, que tem várias coisas que ele é o maior em várias facetas, mas ele tem uma postura mais protecionista, sim, para defender o interesse do agro. Ele tem uma postura mais belicosa também, com relação à China. Então, em termos de política comercial e defesa do setor agro, ele tem, pelo menos, credibilidade perante essa base eleitoral e nesses estados, sim. Muito bem. A próxima questão é sobre a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, para alguns analistas políticos, é entendida como uma guerra que tem o suporte de Biden. A mudança na presidência dos Estados Unidos impactará a guerra entre Rússia e Ucrânia na sua avaliação? E como isso afeta o agro global também, Christopher? Sem dúvida nenhuma, talvez uma possível vitória do Donald Trump é nessa área que talvez podemos ter repercussões maiores. O ex-presidente Donald Trump tem uma relação muito mais pacífica e até mal compreendida da relação dele com o presidente Putin. Então, ele tem declarado que ele vai terminar essa guerra. A vitória dele poderia colocar em risco, pelo menos em dúvida, se os Estados Unidos continuará os armamentos para o governo ucraniano do presidente Zelensky. É claro que para chegar a um acordo nessa guerra não é uma coisa que os Estados Unidos pode se impor. O que pode ocorrer é que os Estados Unidos já começam a ameaçar não dar armamentos para a Ucrânia. Aí resta saber se os países da Europa seguirão essa política do presidente Trump ou não. E também resta saber se o presidente Zelensky chegará a um acordo com o presidente Putin sobre esse conflito. Então, muitos passos são necessários para poder chegar ao fim de um conflito, mas certamente a perspectiva que os Estados Unidos talvez não ajude a Ucrânia de forma militar tão pesadamente pode mudar o cálculo, sim, desse conflito. Muito bem. Christopher, quero te agradecer demais. Christopher Garman, você certamente voltará mais vezes nessa corrida presidencial aí dos Estados Unidos para nos atualizar dos impactos para o agro brasileiro. Por enquanto, te agradeço demais. Você que é diretor para as Américas da Eurasia Group. Volte sempre, Christopher. Muito obrigado. Prazer enorme sempre estar aqui. Da mesma forma. Até a próxima.